A graça e a paz do Senhor Jesus. Gostaria de saudar a todos os irmãos e convidá-los para, junto comigo, meditarmos na poderosa Palavra de Deus, em nome de Jesus. Abra o seu coração. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte e nesta noite, neste dia, Deus quer falar contigo. Eu tenho certeza, querido e querida, onde quer que você esteja agora, o Espírito Santo de Deus atuará mediante esta palavra, que não está limitada, corre até você e realiza o propósito para o qual ela hoje está sendo enviada sobre a tua vida. Em nome de Jesus, essa palavra é viva e eficaz. Com certeza, Deus, pela sua graça e misericórdia, atuará até o fim deste áudio. Eu peço que você escute com muita atenção o tema desta mensagem e peço que você não desista de ouvir até o final, pois Deus tem resposta para você. Eu gostaria de deixar como tema desta mensagem: onde está Deus? Gostaria de deixar como texto base Atos, capítulo 17, versículo 23. Diz: pois caminhando pela cidade observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários produzidos por mãos humanas. Ele também não é servido pelas mãos dos homens como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse, provavelmente como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. O tema dessa mensagem é: onde está Deus? Se alguém chegasse para você hoje e perguntasse onde está Deus, você saberia responder e o que dizer? Eu gostaria de falar acerca do contexto de Atos. Paulo havia sido perseguido em Bereia e por isso ele é enviado pelos irmãos a Atenas. E esta palavra diz que quando ele começa a passear pela cidade, ele fica indignado ao perceber a quantidade de ídolos. Então, ele começa a ir às sinagogas, pregar aos judeus, começa a ir às praças, levar a palavra a judeus e gentios, até que surgem os questionadores, os filósofos, que eram comum ter naquela cidade de Atenas.
Dois deles relatados aqui no versículo 18 de Atos 17. Filósofos epicureus e estoicos. E eu gostaria de falar o que essas pessoas criam, para que você entenda a pergunta onde está Deus e para que ao final você descubra junto comigo essa resposta. O pensamento dessas pessoas acerca de Deus. Primeiro, os filósofos epicureus eram seguidores de Epicuro, um famoso pregador grego. Ele é o criador da tese A Ética do Prazer. Ele cria que a vida é aqui e agora, que não existe céu. Portanto, você deve aproveitar porque a vida se resume aos prazeres momentâneos e passageiros. Aqui, agora. Para resumir o pensamento do epicureu, eu poderia dizer assim: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eles viviam como se não houvesse uma continuidade desta vida. Gostaria de falar agora um pouquinho do pensamento dos estoicos. Os estoicos, discípulos de Zeno, um importante pensador grego, criador da filosofia da vida natural. Ele achava que a vida deve conformar-se com a lógica, com a razão da natureza. Eles tinham um pensamento fatalista, como se Deus fosse a soma de todas as coisas da natureza. A vida, para esses tipos de filósofos, eram marcadas por um destino em que a gente não poderia mudar. Quem infelizmente sofre não poderia mudar isso. Eles escutavam o que Paulo estava dizendo e eles até se interessaram na mensagem. Eu queria que você acompanhasse comigo no versículo 20. Eles disseram: estais apresentando pensamentos estranhos. Estranho para eles, natural para Paulo. E desejamos compreender os significados de tais ideias. Eles falaram no versículo 19 que Paulo estava apresentando uma nova doutrina. Mas despertaram nele o desejo de ouvir Paulo falar, visto que no versículo 18 Paulo começou a pregar as boas novas de Jesus e falou a respeito da sua ressurreição. Provavelmente eles acharam que Paulo estava apresentando novos deuses, porque entenderam Jesus sendo um e a ressurreição sendo outra coisa. Então, querendo ouvir Paulo, chamaram para a reunião do Areópago. O Areópago, era um lugar onde eles costumavam se reunir para discutir as questões morais e religiosas. Vamos dizer que é como a nossa igreja nos dias de hoje. Então Paulo, ele percebe as questões da idolatria naquele lugar e o seu discurso começa a partir do versículo 22. Eu queria que você compreendesse, segundo historiadores, escritores, estudiosos daqui da Bíblia, se estimava que ali em Atenas possuísse mais de 30.000 imagens espalhadas por toda a cidade. Há quem diga que era mais fácil você encontrar com um Deus do que com um ser humano. Os atenienses, com medo de provocar a ira, de aplacar a ira de algum Deus que eles tivessem esquecido porventura, eles resolvem então colocar ali um altar vazio.
e este nome ao Deus desconhecido. Para que, caso eles viessem esquecer deste Deus, a divindade não castigasse o povo. Então Paulo ele começa a pregar no versículo 22, dizendo: sendo assim, Paulo se levanta no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos sois muitíssimos religiosos. E chega a palavra onde nós lemos. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar acerca dessa mensagem é a crença errada dos questionadores. Sabe, queridos, que o princípio para saber onde está Deus e conhecê-lo se chama fé. A ciência não explica, ateu não explica, o católico não explica, o espírita não explica, muito menos um evangélico consegue precisamente provar a Deus. Mas ele pode experimentar a Deus por meio da fé. Quando crenças erradas se estabelecem na mente de pessoas, infelizmente, não há muito o que fazer. Quem pode tirar da mente de pessoas uma construção errada? Apenas, creio eu, que Deus. A Bíblia diz que a influência de pensamentos, há construções que a Bíblia chama de fortalezas e há consciências que são até cauterizadas. E que nós, ao irmos falar de Jesus e apresentarmos a este Deus verdadeiro que salva, que cura, que liberta, que restaura, nós precisamos compreender que a fé errada das pessoas, a sua mente fechada, o seu coração fechado, só pode ser penetrado pelo Espírito de Deus. Por isso que enquanto eu estou falando esta mensagem, você perceba que iniciei o áudio pedindo para que houvesse uma ação do Espírito Santo enquanto eu falo na tua vida. Porque pode ser que você que esteja ouvindo seja católico, pode ser que você seja espírita ou de outra religião. E eu não vim falar de placas de igreja, eu vim falar de Jesus Cristo. Mas com certeza você tem uma experiência ou uma fé que pode ser errada acerca de Deus. Com certeza, como eu tinha antes de conhecê-lo, e andava achando que sabia quem era Deus, e batia no peito e dizia que eu era filha, quando a Bíblia diz que só é filho aquele que crê e confessa Jesus. Então eu passei a ficar desmoronada com as palavras que eu ouvi. Mas elas me convenceram porque houve uma ação do Espírito Santo. E eu fui liberta. E a minha mente passou a ser cativa a Cristo, em obediência e sujeição à palavra. Queridos, a primeira coisa que eu entendo que Paulo teve que lidar foi a crença errada acerca das pessoas. Porque ali haviam filósofos, ali haviam crenças que se conheciam todo tipo de deuses, menos o Deus verdadeiro. Então, na minha compreensão, essas coisas ainda acontecem até hoje em todos os lugares por onde vamos. Pessoas que, quando a gente começa a falar de Jesus, perguntam se somos evangélicos, porque para elas importa é que a gente seja católico para poder falar de Deus. E eu não preciso fazer parte necessariamente de uma denominação para poder falar de Deus. Conheci uma moça há um tempo atrás, num lugar que preguei. Isso é muito raro e muito difícil. Porém, eu conheci um testemunho como esse, que estava dentro de uma igreja católica há 8 anos,
servindo a Deus e a Jesus, e que não se prostrava nem se curvava diante de imagens, até que um dia uma profeta de Deus entrou naquela igreja e disse que o lugar dela não era ali. E ela, saindo de lá, entrou na igreja dos evangélicos. Queridos, precisamos compreender. Eu estou dando um exemplo da Igreja Católica, pois é lá que encontramos imagens. E eu vou falar um pouco disso também. Paulo percebeu que aquele povo era muitíssimo religioso. No versículo 22, você escuta ele dizendo isso. Mais de 30 mil divindades espalhadas. Terra de grandes luminares, eruditos. Terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, grandes filósofos. Para cada altar, uma divindade. E ele disse acerca de que aquele povo era muitíssimo religioso. E hoje não é diferente. Vemos muitas pessoas que carregam a bandeira da religiosidade. Eu queria deixar como um exemplo, Atos 10, um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que ele era um centurião e que ele buscava continuamente a Deus. Ele era piedoso, temente, e um dia ele estava orando e recebeu uma visão de um anjo. E aquele anjo o chamou pelo nome e disse que as orações de Cornélio haviam sido ouvidas. As orações e esmolas aos necessitados subiram como um memorial à presença de Deus. E ali o anjo dá algumas instruções para que ele mandasse os seus homens ir a Jope, mandar chamar o Simão Pedro. E assim ele fez. Enquanto ele estava, o anjo, falando com Cornélio, Deus estava também dando uma revelação, uma visão a Pedro acerca dos gentios, porque Cornélio era gentio. Então Deus tratou com Pedro através de uma visão de um lençol e disse que Pedro não considerasse impuro, nem imundo, nem indigno de ser salvo todo aquele que ele purificou. E Deus nos purifica mediante a sua palavra. Entenda, logo depois disso, aqueles homens chegam à casa de Pedro, chama Pedro e Pedro vai ao encontro de Cornélio. E no capítulo 11 de Atos, o versículo de número 14, Pedro então começa a descrever à igreja por que ele tinha ido ao encontro da casa de Cornélio. Porque o povo estava achando mal, achando ruim, porque ele tinha ido na casa de um homem que era incircunciso, que não fazia parte da religião deles. Então Pedro começa a discursar, e naquele discurso Pedro começa a dizer que agora sabia que Deus não fazia acepção de pessoas. E nesse discurso, Pedro, ele começa a dizer: preste atenção, ouça, e que você nunca mais esqueça isso. Se você é uma pessoa boa, que dá esmola aos necessitados, que faz coisas para Deus, em nome de Deus, você é uma pessoa maravilhosa, que crê em Deus, e que Deus pode até se revelar para você, que foi o caso de Cornélio, mas escute o que aconteceu. Cornélio então dá o testemunho e diz a Pedro o que Deus mandou, por que Deus o mandou ir até Pedro. E este testemunho então é repetido por Pedro. Diz assim: ele nos contou como um anjo lhe aparecera em pé no recinto da sua casa e ordenara: envia homens a Jope e manda buscar Simão, também chamado Pedro. Isso é Pedro falando do testemunho de Cornélio. E o versículo 14 diz: ele te transmitirá uma mensagem pelo qual serás salvo, tu e toda a tua casa. Queridos, Cornélio conhecia Deus, falava com Deus, Deus se revelava a ele. Porém, a salvação só veio quando ele confessou a Cristo. Pois Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele.
E ali, através daquele testemunho, não só de Cornélio, como de Pedro, Pedro entendeu que Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama o católico, o espírita, o macumbeiro, a todos. E Deus também não trata com preferências, porque é rico, porque é pobre, porque é negro, porque é branco. Não. Mas uma coisa Deus requer de todos: que reconheçam, que entendam que só existe uma forma de morarmos no céu, confessando que cremos em Deus, aceitando o sacrifício de Cristo e sendo selado pelo seu Espírito. Então Paulo afirma àqueles atenienses que é sobre este Deus que ele estava vindo falar, o Deus a quem ele serve e o Deus que ele passa então a apresentar no versículo 23. O Deus desconhecido para os atenienses, mas conhecido para Paulo. O Deus que não estava sendo acessível ao povo ateniense porque eles estavam ignorantes. A Bíblia diz que aqueles que cultuam imagens se tornam como os seus ídolos, tendo boca, mas não falam, olhos não veem, ouvido e não ouvem. E então, outra coisa que Paulo fala nesse discurso, o Deus que criou todas as coisas. Este Deus que criou é um Deus que não pode ser criado. E Paulo diz, o Deus que criou o universo e tudo que nele existe. Deus criou o universo e tudo o que nele existe. Deus que criou o mar, os céus, a terra, tudo o que se vê, inclusive os homens. Como o próprio Paulo diz, de um só homem, a saber, este é Adão, ele fez todas as raças humanas para que eles povoassem a terra, determinando previamente épocas e lugares exatos onde eles deveriam habitar. Deus fez todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Nós não viemos de um Big Bang, não viemos de um macaco, não viemos de uma bactéria, não viemos de uma ameba, mas como Gênesis 1:1 diz, Deus criou todas as coisas. Ser humano, eu e você, temos o DNA de Deus, não de um macaco, não de outro bicho do planeta, mas de Deus. Salmos 19, versículo de número 1, diz: os céus revelam a glória de Deus e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia discursa ao outro dia, uma noite compartilha conhecimento com a outra noite. Não há termos, não há palavra, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, queridos, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Esta palavra diz que os céus proclamam, os céus anunciam a voz de Deus. Eu e você não escuta, mas se nós pudéssemos, e a própria ciência hoje já comprova, que existe uma emissão no universo, neste céu maravilhoso, e esta emissão de som, esta emissão sonora, ela só pode ser perceptível com alguns instrumentos tecnológicos. E o universo todo proclama a glória de Deus. Eu não sei como é este som, mas eu acredito que todo o universo deve dizer, como os anjos dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Paulo ainda fala que Deus não habita naquele altar que eles fizeram. Deus não é servido por mãos de homens como se ele precisasse de alguma coisa, porque é ele que supre as necessidades de todos. E o apóstolo ele diz, não habita em santuários produzidos por mãos humanas, queridos. Deus não cabe num santuário produzido pela mão de um homem.
Como Deus caberia no santuário produzido por uma mão do homem? Há um feriado, 12 de outubro de 1717, no Rio Paraíba, foi pescada a imagem de Aparecida. E ela é tida como protetora do Brasil. Só que um dia essa imagem caiu e precisou ser restaurada. A protetora precisou de cuidados e proteção de seres humanos. Como uma imagem pode salvar-nos? Como uma imagem pode proteger o Brasil de alguma coisa? Outra coisa que Paulo diz na sua mensagem: Deus não pode ser servido. Muitos fazem oferendas, manjares, dar flores a um Deus. Deus não precisa que você o sirva, é Ele que lhe serve. O apóstolo diz que Ele é que concede vida a todos. Você respira, porque o ar que você tem foi Deus que lhe deu. Você sabe quantos milhões de embriões cercam um único óvulo? Deus escolheu dar vida a você. Milhões de embriões cercam um único óvulo, mas Deus chamou você e lhe deu vida. É por causa dele que você está hoje aqui, ouvindo este áudio, ouvindo esta mensagem e entendendo que este Deus você não pode servir. Na verdade, Deus não precisa da sua adoração. Ele não precisa que você vá à igreja falar e recitar palavras bonitas para Ele, para que Ele se engrandeça. Deus já é grande o suficiente e nada do que você fizer o deixará maior nem menor. Quem precisa de salvação somos nós. Nós que precisamos cultuá-lo e adorá-lo. Em espírito e em verdade é que essa adoração se dá. E eu gostaria de dividir essa mensagem em 2 áudios, porque não vai dar para terminar agora, e falar acerca dos outros detalhes dessa pregação. E gostaria de convidar você a escutar o áudio 2. E que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é prometido a todo aquele que crê, possa ministrar ao seu coração esta mensagem. Possa trazer luz e entendimento a teu coração. Como a Bíblia diz que quando ele viesse, convenceria o mundo da justiça, do pecado e do juízo. E eu creio que no nome de Jesus, ele assim fará, para que nós compreendamos que Deus está salvo. Nós é que necessitamos desenvolver a nossa salvação. Onde está Deus? É o tema dessa mensagem. Onde está Deus? Amanhã responderemos a essa pergunta. Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Em nome de Jesus. Amém.